41 graus de temperatura. Maracanã lotado, com mais de 80 mil pessoas. O maior público de toda a história da Série B. Cenário perfeito para a volta do Vasco à elite do futebol brasileiro. O time venceu o Juventude e acabou com 11 meses de sofrimento e angústia para milhões de torcedores. É o fim de um pesadelo. A queda na derrota para o Vitória em São Januário foi o último capítulo, com ares de tragédia fechando um ano conturbado. O controvertido Eurico Miranda perdeu a eleição para Roberto Dinamite, ídolo incontestável. Mas os anos de desmandos deixaram cicatrizes. 2009 foi o ano da reconstrução. A volta à elite do futebol era vista como obrigação, a exemplo do avassalador Corinthians na Série B de 2008. A maior contratação foi o técnico Dorival Júnior. Reforços, a não ser pelo polêmico Carlos Alberto, quase todos desconhecidos. Apesar das desconfianças, a torcida encheu São Januário na estreia vitoriosa contra o Brasiliense e fez a diferença. O começo foi arrasador, 3 jogos, 3 vitórias, mas o time perdeu o passo em junho e despencou para o 8º lugar. Julho chegou e com ele as vitórias. O dinheiro começou a entrar. Depois de 7 meses de arrastadas tentativas, o clube fechou um patrocínio de 14 milhões de reais com a Eletrobras. A negociação teve o dedo do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que herdou do pai a paixão pelo Vasco. E tem Eduardo Paes, prefeito do Rio e também vascaíno, um aliado. Essa base de apoio político tem dado frutos. São Januário já foi escolhido como palco do rugby nas Olimpíadas de 2016. Reforma garantida para o estádio e para o bairro Vasco da Gama. O passivo ainda é grande, mais de 200 milhões de reais em dívidas. Mas a administração mais transparente e os bons desempenhos em campo embalaram a campanha para a entrada de novos sócios. De 960 em 2008, hoje são quase 40 mil. E o presidente Roberto Dinamite quer mais. Acredito que a conquista da segunda divisão, voltando à primeira, fortalecendo o nosso grupo, nossa equipe, eu acho que o torcedor ele vai estar mais presente ainda e vai nos ajudar a até administrar nesse sentido. 2 dias depois de completar 111 anos, com quase 80 mil torcedores, o Vasco goleou o Ipatinga, reassumiu a liderança da Série B e não deixou mais o primeiro lugar. Depois de vencer o Guarani, adversário direto na disputa pelo título, os vascaínos passaram a contar os pontos. Contra o Bahia, chegou aos 66 e a torcida comemorou o retorno. Mas faltava a certeza matemática. E a certeza foi confirmada com os 3 pontos sobre o Juventude, em um Maracanã mais uma vez lotado. A diferença do Vasco este ano para os outros times da Série B não estava apenas na tradição, na camisa. A maior força do time esteve sempre na arquibancada. A torcida acreditou na volta e lotou estádios pelo Brasil inteiro. A festa contagiou os jogadores. E desconhecidos no futebol, eles se tornam agora heróis da história do Vasco. Adriano fez o primeiro gol da vitória sobre o Juventude, depois de Elton desviar a bola com a mão. O Juventude empatou com o Irineu de cabeça. Adriano deu um chapéu no goleiro Juninho, que cometeu pênalti e foi expulso. O atacante Mendes foi para o gol. Carlos Alberto cobrou e fez o gol do acesso. Vasco 2-1. O apito final foi o sinal para o início da festa dos jogadores e da torcida. Público de 81.904 pessoas, o maior da história da Série B. Enchemos o Maracanã hoje, graças a Deus conseguimos esse acesso hoje para dar de presente essa torcida maravilhosa aí que nos apoiou, nos incentivou a todo momento deste ano. Esse é o nosso Vasco, não é o meu Vasco, é o Vasco de todos. E eu espero finalizar essa competição ainda com chave de ouro e que esse torcedor realmente sinta que desse momento em diante o Vasco se recupere e volte a ser aquele grande Vasco que todos nós conhecemos.